O que você vai ouvir agora é real. Histórias de crimes verdadeiros, contadas em detalhes. Ouça com cautela. Este relato contém crimes reais e pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis e podem te marcar para sempre. Deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as histórias. Caso Ceci Cunha, 16 de dezembro de 1998. Uma quarta-feira que deveria ser de celebração. As ruas de Maceió ainda guardavam o calor do dia, mas a brisa do mar Atlântico começava a trazer alívio à capital alagoana. No auditório onde aconteciam as cerimônias de diplomação dos eleitos, havia flores, aplausos e esperança. Era o dia em que aqueles escolhidos pelo povo recebiam oficialmente seus diplomas, o documento que os autorizava a representar a população. Entre os diplomados estava ela, Josefa Santos Cunha, conhecida carinhosamente como Ceci, uma mulher de 49 anos, médica, mãe, esposa e agora deputada federal reeleita. Ela sorria enquanto recebia seu diploma. Segurava uma flor branca nas mãos. Seus olhos brilhavam com as promessas do futuro. Havia tanto a fazer, tantas vidas a mudar, tantas batalhas a vencer. Mas Ceci Cunha não sabia que aquela flor branca seria a última coisa que seguraria em suas mãos. Não sabia que em poucas horas, sua vida e as vidas de 3 pessoas que amava seriam brutalmente interrompidas. Não sabia que seu sorriso naquela foto de diplomação se tornaria o último registro de sua felicidade, porque naquela noite, a menos de 5 horas daquele momento de glória, uma execução meticulosamente planejada seria levada a cabo. Uma chacina que entraria para a história como um dos crimes políticos mais chocantes do Brasil. Um massacre que deixaria apenas 2 sobreviventes. Uma mulher escondida sob a cama e um bebê de poucos dias que dormia inocentemente em seu berço. Esta é a história da chacina da Gruta. Uma história de ambição, traição, violência e uma justiça que levou 13 anos para se manifestar. Uma história que revela o lado mais sombrio da política brasileira, onde o poder é mais valioso do que a vida humana. Prepare-se. Esta narrativa não é para os fracos de coração. É uma jornada ao mais profundo abismo da maldade humana. Antes de conhecermos os horrores daquela noite, precisamos entender quem era a mulher que se tornaria a vítima principal. Porque Ceci Cunha não era apenas uma política, era uma força da natureza. Nascida em 15 de agosto de 1949, em Feira Grande, uma pequena cidade do interior de Alagoas, Josefa Santos carregava em si o DNA da determinação nordestina. Seu nome deveria ser Josefa Ceci Santos, mas um erro no registro de nascimento fez com que constasse apenas Josefa Santos. Não importava. Todos a conheceriam como Ceci. Desde jovem, Ceci demonstrou uma inteligência aguçada e uma vontade inabalável de fazer a diferença. Quando muitas mulheres de sua geração eram condicionadas a papéis domésticos, ela escolheu a medicina, estudou com afinco, superou preconceitos e se formou médica em uma época em que isso era quase uma revolução. Mas não bastava apenas curar corpos. Ceci queria curar sociedades. Ela via a pobreza, a desigualdade, a falta de acesso à saúde que assolava seu estado natal. E decidiu que entraria na política para mudar isso. Casou-se com Juvenal Cunha, um homem que a apoiava e compartilhava seus ideais. Juntos, tiveram 2 filhos, Rodrigo e Adriana. Uma família unida, amorosa, com valores sólidos. A carreira política de Ceci começou nos anos 1980. Ela se filiou ao PMDB e depois ao PSDB, sempre mantendo uma linha de trabalho focada em saúde, educação e direitos das mulheres. Sua primeira eleição para deputada federal veio em 1994, e ela não decepcionou. Durante seu mandato, Ceci se destacou por sua atuação incansável. Ela não era daquelas políticas que apenas votavam projetos. Ela visitava comunidades, hospitais, escolas, conhecia as pessoas pelo nome, ouvia suas histórias e trabalhava dia e noite para transformar essas histórias de sofrimento em narrativas de esperança. Doutora Ceci, como era carinhosamente chamada pela população, tinha uma característica rara. Ela unia competência técnica a uma genuína compaixão humana. Quando falava sobre saúde pública, não eram apenas estatísticas. Eram rostos, eram vidas,
eram pessoas que ela havia pessoalmente conhecido e ajudado. Em 1998, ela se candidatou à reeleição. A campanha foi dura, como sempre são. Alagoas tinha, e ainda tem, uma política marcada por disputas acirradas, coronelismo e, frequentemente, violência. Mas Ceci não se intimidava. Ela enfrentava os desafios de frente, com coragem e determinação. Quando os votos foram contados, a vitória veio. Ceci Cunha seria deputada federal por mais 4 anos. 50.000 pessoas compareceram em comícios de apoio. Era amada, respeitada, admirada. Mas havia algo que ela talvez não soubesse completamente. Ou talvez pressentisse, mas preferisse ignorar. Que seu sucesso acendia fogueiras de inveja e ambição em corações sombrios. Que havia alguém que a via não como uma colega, não como uma representante do povo, mas como um obstáculo que precisava ser removido. Pedro Talvani Luiz Gama de Albuquerque Neto. Um nome longo, pomposo, para um homem cujas ambições eram ainda maiores que seu nome. Talvani, como era conhecido, também era médico. Tinha 41 anos em 1998 e era o primeiro suplente de Ceci Cunha para a Câmara dos Deputados. Isso significava que, se por algum motivo Ceci não pudesse assumir ou deixasse o cargo, ele automaticamente a substituiria. Mas aqui está a questão crucial. Talvani não queria esperar que algo acontecesse naturalmente. Ele queria aquela cadeira. Queria o poder, o prestígio, a imunidade parlamentar que viria com o cargo. E ele queria agora. A personalidade de Talvani era complexa. Publicamente, ele se apresentava como um médico respeitável, um homem de negócios bem-sucedido. Tinha clínicas, propriedades, conexões políticas. Era filiado ao PTN, Partido Trabalhista Nacional, um partido pequeno, mas com influência local. Mas por trás da fachada de respeitabilidade, Talvani guardava segredos sombrios. Ele era, segundo investigações posteriores revelariam, um homem obcecado por poder. Um homem capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos. Um homem, em suma, perigoso. Havia rumores, sussurros nos corredores políticos de Alagoas. Diziam que Talvani tinha conexões com pistoleiros, com o submundo do crime, que ele não hesitava em usar métodos violentos para resolver seus problemas. Mas eram apenas rumores, até que não eram mais. Durante a campanha de 1998, enquanto Ceci trabalhava arduamente para conquistar votos com propostas e trabalho, Talvani observava, calculava, planejava. Ele sabia que Ceci era popular, que provavelmente seria reeleita, e isso o enfurecia, porque ser suplente significava viver à sombra, esperando, sem poder, sem voz. E Talvani não era homem de esperar. Foi assim que a ideia começou a germinar em sua mente. Uma ideia terrível, mas que para ele fazia perfeito sentido. Se Ceci não existisse mais, ele automaticamente assumiria a cadeira. Seria simples assim. Um problema, uma solução. Mas Talvani não era idiota. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho e que precisaria de cuidado extremo. Então, começou a recrutar. Para executar seu plano macabro, Talvani recrutou homens que faziam parte de seu círculo de confiança. Homens que eram, oficialmente, seus seguranças e assessores, mas que na realidade eram algo muito mais sinistro. Jadielson Barbosa da Silva tinha 32 anos. Era um dos homens mais próximos de Talvani. Forte, frio, com um histórico de violência que nunca fora completamente investigado. Jadielson era o tipo de homem que não fazia perguntas. Você dava uma ordem e ele executava. Simples assim. Ele seria uma das peças-chave no que estava por vir. José Alexandre dos Santos, conhecido apenas como Alexandre, tinha 28 anos. Outro segurança de Talvani, outro homem acostumado a viver nas sombras. Alexandre tinha mãos grandes, próprias para segurar armas pesadas. E não demonstrava remorso. Era uma máquina de violência esperando apenas o comando para ser ativada. Alessio César Alves Vasco, 31 anos, completava o trio de executores. Menor em estatura que os outros dois, mas igualmente letal. Alessio era hipertenso. Vivia medicado. Mas quando a adrenalina subia, todas as suas condições médicas pareciam desaparecer. Ele se transformava. Mendonça Medeiros da Silva era um pouco diferente. Com 35 anos,
Ele era mais hesitante, menos confortável com violência extrema. Seria ele, posteriormente, que forneceria informações cruciais às investigações, embora depois tentar se retratar. Mas havia uma figura ainda mais sinistra nesta trama. Maurício Gomes Novaes, conhecido pelo apelido que gelava o sangue de quem o conhecia: Chapéu de Couro. Chapéu de Couro era um pistoleiro profissional. Aos 55 anos, em 1998, ele já tinha décadas de experiência em assassinatos encomendados. Era irmão de Floro Gomes Novaes, um dos pistoleiros mais temidos do Nordeste nos anos 1970, morto em uma emboscada em 1971. Maurício herdou não apenas o negócio da família, mas também a total ausência de escrúpulos. Quando Maurício recebia um contrato, ele usava uma expressão em código: "Tenho 1 litro de mel". Essa frase inocente significava que ele tinha uma pessoa marcada para morrer. E Maurício nunca falhava em entregar seu mel. Talvani sabia exatamente que tipo de homens estava recrutando. E era exatamente o que ele queria. O que muitos não sabem é que Ceci Cunha não era o alvo original de Talvani. Na verdade, ela era a terceira opção, o plano B do plano B. O alvo primário era Augusto Farias, deputado federal pelo PTB. Se Augusto morresse, sua vaga seria ocupada pelo suplente. E havia um complexo jogo político que beneficiaria Talvani se isso acontecesse. Era uma questão de alianças, coligações, acordos de bastidores que só fazem sentido para aqueles imersos no submundo da política alagoana. Em novembro de 1998, durante o carnaval fora de época em Maceió, Chapéu de Couro e os homens de Talvani tentaram assassinar Augusto Farias. O plano era emboscá-lo durante as festividades, quando a confusão de multidões facilitaria a fuga. Mas algo deu errado. Augusto percebeu que estava sendo seguido. Ele era um político experiente, sabia reconhecer perigo quando o via. E ele viu. Aumentou sua segurança, mudou sua rotina, ficou alerta. A tentativa de assassinato foi frustrada antes mesmo de ser executada. Talvani estava furioso. Havia pagado adiantado a Chapéu de Couro. Rumores falavam em 200 mil dares, uma fortuna na época, e não tinha resultado algum. Foi então que o plano mudou. Se não podia ser Augusto Farias, haveria outros alvos. Havia também Albérico Cordeiro, outro deputado. Mas as circunstâncias não eram favoráveis naquele momento. Restava a terceira opção: Ceci Cunha. Segundo depoimentos posteriores, um dos homens de Talvani, um soldado da PM chamado José Jorge Farias de Melo, conhecido como Soldado Farias, que não tinha relação familiar com o deputado Augusto, foi procurado por Chapéu de Couro. Maurício estava nervoso, inseguro sobre continuar com o plano. Talvani está pressionando muito. Chapéu de Couro teria dito ao soldado: "Ele quer aquela cadeira de qualquer jeito. Está me pressionando para fazer o serviço." O soldado Farias teria tentado dissuadi-lo, mas Chapéu de Couro estava preso entre 2 medos: o medo de ser descoberto pela polícia e o medo de desapontar Talvani, que não era homem de aceitar falhas. No final, a ganância falou mais alto. O contrato seria cumprido, e se não pudesse ser Augusto Farias, seria Ceci Cunha. 16 de dezembro de 1998, amanheceu como qualquer outro dia em Maceió. O céu estava azul, o sol brilhava forte, prometendo mais uma tarde de calor tropical. Para Ceci Cunha, era um dia especial. Era o dia em que ela oficialmente se tornaria, pela segunda vez, deputada federal. A cerimônia de diplomação estava marcada para o final da tarde, no prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Ceci acordou cedo, como sempre. Tomou café com a família. Seu marido, Juvenal, estava ansioso também. Ele sempre apoiara a carreira política da esposa e sentia orgulho de vê-la reconhecida pelo povo. Durante o dia, Ceci fez os preparativos finais. Escolheu um traje elegante, mas discreto. Não era de ostentação. Revisou o breve discurso que faria ao receber o diploma. Ligou para amigos e apoiadores, agradecendo mais uma vez pela confiança depositada. Por volta das 17 horas, Ceci e Juvenal saíram de casa rumo à cerimônia. O prédio do TRE estava decorado para a ocasião. Havia flores, faixas, bandeiras. Políticos de todos os partidos estavam presentes, alguns genuinamente felizes por seus colegas,
outros apenas cumprindo o protocolo. A cerimônia começou às 18 horas. Um por um, os eleitos foram chamados ao palco. Quando chegou a vez de Ceci Cunha, os aplausos foram calorosos. Ela subiu ao palco sorrindo e recebeu seu diploma das mãos do presidente do tribunal. "Prometo continuar trabalhando pelo povo de Alagoas", Ceci disse em seu breve discurso. "Cada voto que recebi é uma responsabilidade que carrego, e não os decepcionarei." Alguém lhe entregou uma flor branca. Ela a segurou delicadamente, cheirou sua fragrância. Fotos foram tiradas. Aquele momento foi eternizado em imagens que depois seriam vistas por todo o país, ganhando um significado muito mais sombrio. A cerimônia terminou por volta das 19 horas. Políticos circulavam, cumprimentando-se, fazendo promessas de cooperação que raramente seriam cumpridas. Era o teatro da política brasileira em pleno funcionamento. Ceci e Juvenal conversaram com alguns amigos e colegas. Ela estava radiante, cheia de energia, fazendo planos para os próximos 4 anos de mandato. "Vamos visitar sua irmã", Juvenal sugeriu. Claudinete acabou de ter o bebê. Seria bom passar lá para ver o Irã Júnior. Ceci concordou imediatamente. Sua irmã Claudinete havia dado à luz ao primeiro filho, um menino, poucos dias antes. Era Irã Carlos Júnior, filho de Claudinete e Irã Carlos Maranhão. E como boa tia, Ceci estava ansiosa para conhecer o sobrinho. Eram aproximadamente 19h15 quando Ceci e Juvenal deixaram o prédio do TRE. Eles entraram em seu carro e partiram em direção ao bairro Gruta de Lourdes, onde Claudinete morava. O que eles não sabiam é que estavam sendo seguidos. O bairro Gruta de Lourdes é uma área residencial de classe média em Maceió. Ruas arborizadas, casas com muros e grades, o tipo de lugar onde as famílias se conhecem e as crianças brincam nas calçadas. A casa de Claudinete dos Santos Maranhão e Irã Carlos Maranhão ficava em uma dessas ruas tranquilas. Era uma residência ampla, com varanda nos fundos onde a família gostava de se reunir nas noites quentes. Naquela noite de 16 de dezembro, além de Claudinete e Irã Carlos, estava presente também Ítala Neide Maranhão Pureza, mãe de Irã, uma senhora de 65 anos. Ítala havia ido ajudar a filha com o bebê recém-nascido, como avós costumam fazer. O bebê, Irã Carlos Júnior, tinha apenas alguns dias de vida. Dormia pacificamente em seu berço no quarto, alheio ao mundo adulto ao seu redor. Quando Ceci e Juvenal chegaram, por volta das 19h30, foram recebidos com alegria. Ceci correu para o quarto para ver o sobrinho. Ela se debruçou sobre o berço, observando o rostinho pequeno, os olhos fechados, a respiração suave. "Ele é perfeito", Ceci murmurou, com lágrimas de felicidade nos olhos. Juvenal ficou na varanda com Irã Carlos e Ítala, conversando sobre amenidades. O ar estava agradável, havia uma brisa leve. Era uma noite perfeita para estar em família. Depois de admirar o bebê, Ceci juntou-se aos outros na varanda. Eles sentaram em cadeiras de plástico, o tipo comum em varandas brasileiras. Conversavam, riam, faziam planos. Claudinete entrou na casa por um momento, deixando o grupo na varanda. Ela precisava pegar algo no quarto. Foi uma decisão que salvaria sua vida. Era aproximadamente 19h40. A noite estava silenciosa, apenas com os sons típicos de um bairro residencial, latidos distantes de cachorros, o murmúrio de televisões nas casas vizinhas, o ocasional carro passando na rua. E então, o inferno se instalou. Claudinete estava no quarto quando ouviu o primeiro barulho. Era o som de passos apressados, pesados, vindo da direção da varanda. Passos que não pertenciam a ninguém da família. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, antes que pudesse gritar ou se mover, ela ouviu a primeira rajada de disparos. Bang, 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 bang. Os tiros rasgaram o silêncio da noite como relâmpagos de horror. Não eram disparos únicos, calculados. Era uma execução em massa. Era fuzilaria. 2 homens haviam invadido a propriedade. Segundo testemunhos posteriores, era Jadielson Barbosa da Silva e José Alexandre dos Santos. Eles pularam o muro dos fundos, entraram pela varanda e começaram a disparar imediatamente. Não houve aviso. Não houve demanda. Não houve chance de defesa ou fuga. Foi execução pura e simples. Ceci Cunha estava sentada em uma das cadeiras, de costas para a entrada da varanda.
Ela segurava ainda a flor branca que havia ganhado na cerimônia de diplomação. Não teve tempo de se virar. Não teve tempo de ver quem atirava. Um projétil a atingiu na nuca. Entrou pela parte de trás do crânio, atravessou o cérebro e saiu pela frente. A morte foi instantânea. Ceci ainda segurava a flor quando seu corpo tombou da cadeira. Juvenal Cunha tentou se levantar, tentou proteger a esposa, mas foi atingido por múltiplos disparos no tórax e abdômen. Ele caiu ao lado de Ceci, ainda consciente por alguns segundos. Tempo suficiente para sentir a dor e o horror do que estava acontecendo, antes da escuridão final. Irã Carlos Maranhão foi alvejado quando tentou correr. Disparos atingiram suas costas, perfurando pulmões e coração. Ele conseguiu dar 3 passos antes de cair. Ítala Maranhão, a avó, tentou se esconder atrás de uma cadeira. Foi inútil. Os assassinos atiraram sem discriminação. Ítala foi atingida no peito e na cabeça. Segundo investigações posteriores, um dos assassinos se aproximou e disse: "Essa não é a deputada." Estava claro que eles tinham um alvo específico: Ceci. As outras vítimas foram mortas simplesmente porque não podiam deixar testemunhas. A execução durou menos de 1 minuto. 60 segundos de violência absoluta que transformaram uma noite de celebração familiar em um cenário de massacre. Claudinete, escondida dentro da casa, ouviu tudo. Os disparos, os gritos abafados, o som de corpos caindo. Ela estava paralisada de terror, mas teve presença de espírito suficiente para não gritar, para não revelar sua posição. Com mãos trêmulas, ela se arrastou sob a cama, colocou a mão sobre a própria boca para abafar os soluços e rezou. Rezou para que os assassinos não entrassem no quarto. Rezou para que não encontrassem o bebê. Rezou para sobreviver. Os assassinos verificaram rapidamente os corpos. Tinham que ter certeza de que todos estavam mortos. Jadielson e Alexandre eram profissionais. Sabiam que um trabalho mal feito poderia custar suas próprias vidas. Satisfeitos, eles saíram da mesma forma que entraram. Pularam o muro, entraram em um carro que os esperava na rua paralela e desapareceram na noite de Maceió. Tudo acabou. 4 pessoas mortas. 2 sobreviventes. Uma mulher escondida sob a cama e um bebê que dormia inocentemente em seu berço, sem saber que acabara de se tornar órfão de pai e avó paterna. O silêncio retornou ao bairro Gruta de Lourdes. Mas era um silêncio diferente. Era o silêncio da morte, da tragédia, do horror absoluto. Claudinete não sabe quanto tempo ficou sob aquela cama. Poderiam ter sido minutos ou horas. O terror distorce a percepção do tempo. Ela esperou, tremendo, mal ousando respirar. Quando finalmente reuniu coragem para sair, já era noite avançada. Com pernas bambas, ela caminhou lentamente até a varanda. E viu. A cena era de pesadelo. Sangue por toda parte. Corpos caídos em posições grotescas. 4 pessoas que, minutos antes, estavam vivas, conversando, rindo, agora jaziam mortas em poças de sangue. Ceci ainda segurava a flor branca em uma das mãos. A flor estava manchada de sangue. Claudinete começou a gritar. Eram gritos de dor, de horror, de incompreensão diante do mal absoluto que acabara de presenciar. Vizinhos ouviram os gritos. Algumas pessoas se aproximaram, viram a cena pela janela e imediatamente chamaram a polícia. A polícia militar chegou primeiro, por volta das 20h30. Os policiais que entraram na casa ficaram chocados. Mesmo para policiais experientes acostumados com violência, aquela cena era perturbadora. "Parece zona de guerra", um dos policiais murmurou para seu colega. "Quem faz algo assim?" A casa foi isolada. Mais policiais chegaram, incluindo investigadores da Polícia Civil e peritos criminais. Fotógrafos documentaram cada ângulo da cena. Peritos coletaram evidências, cápsulas de balas, sangue, fragmentos. Claudinete estava em estado de choque. Médicos foram chamados para sedá-la. Mas antes de ser medicada, ela conseguiu dar um depoimento preliminar. "2 homens", ela disse entre soluços. "2 homens entraram e atiraram. Não disseram nada, apenas atiraram. Vi o rosto de um deles, olho no olho. Nunca vou esquecer aquele rosto." A notícia se espalhou rapidamente. Jornalistas começaram a chegar. Em poucas horas, o que acontecera na casa da Gruta de Lourdes era notícia nacional.
Deputada federal assassinada horas após diplomação. As manchetes gritavam nos jornais matutinos do dia seguinte. O choque era nacional. Ceci Cunha era conhecida e respeitada. Sua morte, nas circunstâncias terríveis em que aconteceu, paralisou o país. E a pergunta que todos faziam era: quem? Quem teria cometido tal atrocidade? E por quê? A Polícia Civil de Alagoas assumiu as investigações iniciais. O delegado responsável, José Carlos Souza, sabia que estava lidando com um caso de enorme repercussão. Havia pressão de todos os lados, da imprensa, do público, de políticos. As primeiras pistas vieram rapidamente. As cápsulas encontradas na cena do crime eram de armas de grosso calibre, pistolas e pelo menos uma arma de caça. Os projéteis tinham sido disparados a queima-roupa, indicando execução premeditada. A forma como o crime foi executado também dizia muito. Não foi um assalto que deu errado. Não foi um crime passional. Foi uma operação planejada, executada por profissionais ou pessoas com treinamento em uso de armas. Isso tem cara de crime de mando, o delegado Souza disse em coletiva de imprensa no dia seguinte ao crime. Alguém pagou para que isso fosse feito. E vamos descobrir quem. A grande pista veio da testemunha. Claudinete, após se recuperar parcialmente do choque inicial, foi levada à delegacia para dar um depoimento mais detalhado. E foi aí que ela fez uma revelação crucial. Reconheci um dos homens. Vi seu rosto claramente. E nos dias seguintes, quando vi fotos nos jornais, tive certeza. Era Jadielson Barbosa da Silva. Jadielson era conhecido das autoridades. Ele tinha um histórico de envolvimento com seguranças privadas e era conhecido por ser um dos homens de confiança de políticos locais. E quando investigadores começaram a verificar suas conexões, um nome se destacou: Talvani Albuquerque. O mesmo Talvani que era primeiro suplente de Ceci. O mesmo Talvani que assumiria automaticamente a cadeira de deputado federal com a morte dela. A conexão era óbvia demais para ser ignorada. Mas conexão e prova são coisas diferentes. Os investigadores precisavam de evidências concretas. Foi então que receberam um golpe de sorte. Mendonça Medeiros da Silva, um dos seguranças de Talvani, procurou discretamente um advogado. Ele estava apavorado, sentindo o peso da culpa. E Mendonça decidiu falar. Em 20 de dezembro de 1998, apenas 4 dias após o massacre, Mendonça Medeiros prestou um depoimento que mudaria todo o curso das investigações. Sentado em uma sala da delegacia, com mãos trêmulas e voz embargada, ele começou a contar a história. Talvani planejou tudo, Mendonça começou. Ele queria aquela cadeira de deputado. Primeiro tentaram matar o deputado Augusto Farias durante o carnaval fora de época. Eu estava lá. Vi tudo sendo planejado. O delegado pediu que ele continuasse. Mendonça respirou fundo. Quando o plano com Augusto falhou, Talvani ficou furioso. Ele tinha pago muito dinheiro ao Chapéu de Couro. Queria resultados. Foi quando decidiram que o alvo seria Ceci Cunha. Mendonça descreveu como o plano foi arquitetado. Talvani reuniu seus homens, Jadielson, Alexandre, Alessio e o próprio Mendonça. Explicou o que precisava ser feito. Não haveria piedade. Não poderiam deixar testemunhas. No dia 16, seguimos Ceci desde a cerimônia de diplomação. Vimos quando ela e o marido saíram e foram para a casa na Gruta de Lourdes. Ficamos esperando na rua, planejando a melhor forma de entrar. Jadielson e Alexandre foram designados para fazer o serviço. Eu e Alessio ficamos de apoio, vigiando a rua. Mendonça descreveu como, às 19h40, Jadielson e Alexandre pularam o muro e entraram na propriedade. Ele e Alessio ficaram no carro, motores ligados, prontos para a fuga. Ouvi os tiros, vários tiros. Depois, Jadielson e Alexandre voltaram correndo. Entraram no carro. Estavam sem expressão, como se tivessem feito algo rotineiro. Alexandre disse apenas: "Está feito", e saímos dali. O depoimento de Mendonça era explosivo, mas os advogados dos acusados questionaram imediatamente sua validade. Mendonça tinha motivações próprias para delatar. Poderia estar buscando imunidade ou redução de pena. Seu depoimento precisava ser corroborado por outras evidências, e elas começaram a aparecer. Nos dias e semanas seguintes à confissão de Mendonça, os investigadores trabalharam incansavelmente para construir um caso sólido.
Registros telefônicos foram analisados. Descobriu-se que nos dias anteriores ao crime, houve intensa comunicação entre Talvani e seus homens. Ligações em horários suspeitos, conversas que duravam apenas segundos, o tipo de padrão consistente com coordenação de operação criminosa. Testemunhas começaram a surgir. Um mecânico disse ter visto um dos carros usados na fuga sendo lavado freneticamente na madrugada seguinte ao crime. Eles lavaram o carro 3 vezes, o mecânico testemunhou, usando produtos químicos fortes. Queriam eliminar qualquer rastro. Um vizinho da casa na Gruta de Lourdes se apresentou dizendo que viu 2 homens em um carro escuro estacionado na rua por cerca de 30 minutos antes do crime. Achei estranho, ele disse. Eles ficavam olhando para a casa. Parecia que estavam esperando algo. A arma usada no crime era outro elemento crucial. Balística identificou que pelo menos 3 armas diferentes foram utilizadas. Uma delas foi posteriormente encontrada enterrada em um terreno que pertencia a um associado de Talvani. Mas talvez a evidência mais perturbadora tenha vindo de uma conversa gravada acidentalmente. Um dos homens de Talvani estava com um gravador de bolso ligado durante uma reunião dias após o crime. Na gravação, vozes discutiam os detalhes do serviço e mencionavam explicitamente Ceci Cunha e a necessidade de garantir que não houvesse testemunhas. Embora a gravação tenha sido posteriormente contestada pelos advogados de defesa como tendo sido adulterada ou tirada de contexto, ela adicionou mais peso ao caso. Em 22 de dezembro, apenas 6 dias após o massacre, a polícia estava pronta para agir. Mandados de prisão foram expedidos contra Jadielson Barbosa da Silva, José Alexandre dos Santos, Alessio César Alves Vasco, Mendonça Medeiros da Silva, que já estava sob custódia policial, e, crucialmente, contra Pedro Talvani Luiz Gama de Albuquerque Neto. A operação para prender os suspeitos foi montada com extremo cuidado. Esses eram homens perigosos, armados, que já haviam demonstrado total descaso pela vida humana. Na madrugada de 23 de dezembro de 1998, equipes da Polícia Civil e da Polícia Federal iniciaram simultaneamente a Operação Gruta, nome dado em referência ao bairro onde o crime ocorreu. Jadielson Barbosa foi o primeiro a ser capturado. Ele estava em sua casa quando policiais fortemente armados cercaram a propriedade. Ao perceber que não tinha como escapar, Jadielson se rendeu sem resistência, mas seu rosto permaneceu impassível, sem demonstrar qualquer emoção ou remorso. "Você sabe por que está sendo preso?" perguntou o delegado. "Sei", Jadielson respondeu friamente, "mas não vou falar nada sem advogado." José Alexandre dos Santos foi encontrado escondido na casa de uma amante em Pajuçara, bairro litorâneo de Maceió. Ao contrário de Jadielson, Alexandre tentou resistir. Houve um breve confronto. Disparos foram trocados, mas ele foi dominado e preso. Tinha um ferimento superficial no braço. Alessio César Alves Vasco estava mais difícil de localizar. Ele havia fugido de Maceió logo após o crime, temendo ser descoberto. Investigadores rastrearam sua família e descobriram que ele havia ido para Recife, em Pernambuco. Coordenando com a polícia pernambucana, conseguiram localizá-lo em uma pensão barata no bairro de Santo Amaro. Alessio foi preso sem resistência, visivelmente aterrorizado. Mas a prisão mais esperada era a de Talvani. Ele era o mandante, o cérebro por trás de tudo. Sua captura seria simbólica. Mostraria que mesmo políticos poderosos não estavam acima da lei. Quando os policiais chegaram à residência de Talvani, uma mansão em um dos bairros mais nobres de Maceió, foram recebidos por advogados. Talvani já estava preparado. Ele sabia que a prisão era inevitável. Com ternos caros e ar de indignação, Talvani foi levado para a delegacia. Durante todo o trajeto, ele manteve um discurso de inocência. "Isso é uma perseguição política. Não tive nada a ver com esse crime hediondo. Estão tentando me incriminar porque sou o suplente, mas a justiça provará minha inocência." Na delegacia, Talvani foi interrogado por horas, mas ele era esperto, tinha sido bem treinado por seus advogados. Não confessou nada, não forneceu informação alguma, apenas repetia: "Sou inocente. Isso é uma farsa." O inquérito policial foi concluído em tempo recorde, menos de 1 mês. O relatório final tinha mais de 500 páginas, detalhando meticulosamente todos os aspectos do crime. O planejamento, a execução, as tentativas de encobrimento,
as conexões entre os acusados. Em janeiro de 1999, o Ministério Público de Alagoas ofereceu denúncia formal contra todos os envolvidos. As acusações incluíam homicídio qualificado, 4 vezes, organização criminosa, corrupção e obstrução de justiça. O caso foi para a Justiça Federal, já que envolvia um crime contra uma deputada federal, e ali começaria uma das mais longas e tortuosas sagas judiciais da história brasileira. O julgamento do caso Ceci Cunha não seria rápido. Na verdade, levaria mais de uma década até que houvesse condenações definitivas. E durante esse tempo, o caso se transformaria em um exemplo perfeito de como o sistema judicial brasileiro pode ser manipulado por aqueles com recursos e conexões. Logo após as prisões, os advogados dos acusados começaram uma série de manobras legais. Habeas corpus foram impetrados. Recursos alegando irregularidades no inquérito foram protocolados. Houve pedidos de mudança de jurisdição, alegando que os réus não teriam julgamento imparcial em Alagoas. Talvani, em particular, usou todos os recursos disponíveis. Ele contratou uma equipe de advogados criminais renomados de São Paulo e Brasília. Homens e mulheres especializados em defender casos impossíveis, em encontrar brechas legais, em protelar indefinidamente. Uma das primeiras vitórias da defesa veio quando conseguiram que Talvani deixasse a prisão. Alegando problemas de saúde e falta de provas conclusivas de seu envolvimento direto, os advogados conseguiram que ele aguardasse o julgamento em liberdade. Foi um golpe devastador para a acusação e para a família das vítimas. Ver o suposto mandante do massacre andando livremente pelas ruas de Maceió era uma afronta. É inadmissível, declarou Rodrigo Cunha, filho de Ceci, em entrevista à imprensa. Minha mãe foi brutalmente assassinada, meu pai foi executado, e o homem que ordenou isso está livre, vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas pior ainda estava por vir. Mendonça Medeiros, a testemunha-chave cuja confissão havia sido crucial para as prisões, começou a retratar seu depoimento. Em março de 1999, 3 meses após dar seu depoimento explosivo, Mendonça Medeiros pediu para falar novamente com as autoridades. O que ele tinha a dizer chocou investigadores e promotores. Eu menti, Mendonça disse, com lágrimas nos olhos. Fui coagido pela polícia. Eles me ameaçaram. Disseram que eu seria preso por muito tempo se não cooperasse. Então inventei aquela história sobre Talvani e os outros. Nada daquilo era verdade. Era uma retratação completa. Mendonça negava agora tudo o que havia dito anteriormente. Segundo ele, toda a confissão foi fabricada sob pressão policial. Os promotores ficaram furiosos. Acusaram Mendonça de estar sendo intimidado ou subornado pela defesa. Mas Mendonça insistia em sua nova versão. Estou dizendo a verdade agora, ele afirmava. O que disse antes era mentira. Não participei de crime nenhum. Não sei de nada sobre a morte de Ceci Cunha. A retratação de Mendonça criou um problema sério para essa acusação. Embora ainda houvesse outras evidências, o depoimento de Claudinete, os registros telefônicos, as conexões entre os acusados, a perda de uma testemunha-chave, enfraquecia significativamente o caso. A defesa, naturalmente, usou a retratação a seu favor. Em cada audiência, em cada recurso, eles apontavam para Mendonça como prova de que o caso inteiro era uma armação policial. Se a principal testemunha admite que mentiu, o que mais neste caso é mentira, argumentavam os advogados de Talvani. Nosso cliente está sendo vítima de uma perseguição política motivada por aqueles que querem impedi-lo de assumir seu legítimo lugar como deputado federal. E aqui estava a verdadeira perversidade da situação. Mesmo com todas as acusações pendentes, mesmo sendo réu em um processo de homicídio quádruplo, Talvani tentou assumir a cadeira de deputado federal. Com a morte de Ceci Cunha, a vaga de deputada federal ficou aberta. E constitucionalmente, o primeiro suplente, Talvani, tinha direito a assumir. Mas a Câmara dos Deputados enfrentava um dilema ético e legal sem precedentes. Como permitir que um homem acusado de assassinar a titular da vaga assumisse aquela mesma vaga? Seria uma obscenidade moral. Mas tecnicamente, até que houvesse condenação, Talvani era presumidamente inocente.
O caso foi para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Debates acalorados aconteceram. Deputados de todos os partidos se manifestaram, a maioria contra permitir que Thalvani assumisse. Seria uma afronta à memória de Ceci Cunha, declarou um deputado do PSDB. Essa mulher dedicou sua vida ao serviço público, foi brutalmente assassinada. E permitiríamos que seu suposto assassino a substitua? Isso é inaceitável. Mas havia também vozes defendendo que, do ponto de vista legal, não havia como impedir Thalvani de assumir até que fosse condenado. Não gosto mais do que vocês, disse um deputado do PTB. Mas vivemos em um estado de direito. Presunção de inocência existe. Não podemos ignorar a Constituição porque não gostamos do resultado. A solução veio de forma criativa. A Câmara alegou questões procedimentais e impedimentos técnicos para protelar indefinidamente a posse de Thalvani. Semanas se tornaram meses. Meses se tornaram anos. E Thalvani nunca assumiu. Ele entrou com recursos, obviamente. Alegou que estava sendo privado de seu direito constitucional. Mas os tribunais, percebendo a situação única, tenderam a protelar suas decisões. Era uma forma de justiça poética. Thalvani usava o sistema legal para se defender, e o sistema legal usava suas próprias regras para impedi-lo de se beneficiar do crime que supostamente havia cometido. Eventualmente, em 2002, quando novas eleições aconteceram, a questão se tornou irrelevante. A vaga foi preenchida por novos eleitos. Thalvani nunca seria deputado federal, mas ele ainda estava livre. E parecia que permaneceria assim indefinidamente. Os anos passavam. 1999 se tornou 2000. 2000 se tornou 2005. E o julgamento do caso Ceci Cunha parecia sempre a ponto de acontecer, mas nunca acontecia. Recursos após recursos eram apresentados. Adiamentos eram solicitados e concedidos. Juízes se declaravam impedidos. Processos eram transferidos de uma instância para outra. Era uma dança macabra da justiça brasileira. E enquanto isso, as vítimas permaneciam enterradas e suas famílias viviam em um limbo de dor e frustração. Adriana Cunha e Rodrigo Cunha, filhos de Ceci, tornaram-se ativistas involuntários. Eles apareciam em programas de televisão, davam entrevistas, pressionavam autoridades. Sua missão era simples: não permitir que o caso fosse esquecido. Minha mãe era uma mulher extraordinária. Adriana disse em uma entrevista emocionante em 2003. Ela dedicou sua vida a ajudar os outros. E foi assassinada por ousar estar no caminho da ambição de um homem sem escrúpulos. Se deixarmos que isso fique impune, estaremos dizendo que no Brasil você pode matar para obter poder político. Não posso aceitar isso. Não vou aceitar isso. A mídia manteve o caso sob os holofotes. A cada aniversário do crime, reportagens eram feitas. Chacina da Gruta. X anos sem justiça. As manchetes se repetiam ano após ano, com apenas o número mudando. Claudinete, a irmã de Ceci que sobreviveu ao massacre, nunca se recuperou completamente. Ela desenvolveu síndrome do estresse pós-traumático severa. Tinha flashbacks constantes. Via os rostos dos assassinos em pesadelos recorrentes. Acordo gritando na maioria das noites. Ela revelou em um documentário em 2006. Vejo tudo de novo. Os disparos, o sangue, minha irmã caindo. É um pesadelo que nunca termina. E o pior é saber que os responsáveis estão livres, vivendo suas vidas. Enquanto eu estou presa naquela noite de dezembro, para sempre. Irã Carlos Jr., o bebê que dormia durante o massacre, cresceu sem conhecer o pai ou a avó paterna. Sua mãe Claudinete criou-o sozinha, carregando o trauma e tentando dar-lhe uma infância normal. Mas como ter uma infância normal quando se sabe que você só está vivo porque os assassinos não verificaram seu quarto? Às vezes me pergunto por que eles não me mataram também. Irã Jr. disse em uma entrevista quando tinha 20 anos, em 2018. Não para desejar que tivessem feito isso, mas para entender a lógica deles. Eles não deixaram testemunhas. Mataram 4 pessoas. Por que me pouparam? Foi misericórdia? Foi esquecimento? Foi porque eu era apenas um bebê? Nunca saberei. Enquanto o caso principal arrastava-se pelos tribunais, outro aspecto da investigação produzia resultados mais rápidos. A caça a Maurício Gomes Novaes, o Chapéu de Couro. Chapéu de Couro havia desaparecido logo após o crime. Como um fantasma, ele evaporou.
Mas investigadores sabiam que ele havia participado do planejamento, mesmo que não tivesse puxado o gatilho pessoalmente. Por anos, ele permaneceu foragido. Mas em 2002, a polícia recebeu uma informação de que Chapéu de Couro estava escondido em uma fazenda no interior de Sergipe. Uma operação foi montada. Na madrugada de 15 de agosto de 2002, policiais federais cercaram a fazenda. Quando foram confrontá-lo, Chapéu de Couro tentou fugir. O que aconteceu a seguir é objeto de controvérsia. A versão oficial é que houve troca de tiros e Chapéu de Couro foi mortalmente ferido. Ele morreu a caminho do hospital. Mas há outra versão, sussurrada nos corredores policiais e entre jornalistas investigativos. Essa versão sugere que Chapéu de Couro foi executado sumariamente pela polícia, que ele se rendeu, mas foi morto mesmo assim. Por quê? Porque sabia demais. Porque seu depoimento poderia revelar conexões ainda mais profundas, envolvendo pessoas ainda mais poderosas. Seja qual for a verdade, o fato é que Maurício Gomes Novaes, o Chapéu de Couro, pistoleiro profissional com décadas de crimes nas costas, morreu sem nunca ter sido julgado pelo massacre da Gruta. Seus segredos foram enterrados com ele. Finalmente, em 2007, quase 9 anos após o crime, o primeiro julgamento aconteceu. Não de Talvani, mas de Jadielson Barbosa da Silva. O júri popular se reuniu em Maceió. 7 jurados foram selecionados após um processo cuidadoso. A tensão no tribunal era palpável. Familiares das vítimas ocupavam as primeiras filas. Do outro lado, apoiadores de Jadielson tentavam intimidar com olhares frios. O promotor apresentou o caso de forma metódica. Mostrou fotos da cena do crime. Imagens perturbadoras que fizeram alguns jurados desviarem o olhar. Apresentou o depoimento de Claudinete, que teve que reviver mais uma vez aquela noite terrível. Olhei nos olhos dele, Claudinete disse, apontando para Jadielson. Vi seu rosto claramente. Era ele. Tenho absoluta certeza. É o homem que invadiu minha casa e assassinou minha família. A defesa tentou desacreditar Claudinete, argumentando que ela estava sob extremo estresse e poderia ter confundido rostos. Mas a convicção em seu testemunho era inegável. Após 2 dias de julgamento, os jurados se retiraram para deliberar. 3 horas depois, retornaram com um veredicto. Culpado. Jadielson Barbosa da Silva foi condenado a 120 anos de prisão pelos 4 homicídios qualificados. Na sala do tribunal, familiares das vítimas choraram de alívio. Finalmente, 9 anos depois, havia uma condenação. Mas era apenas o começo. Em 2008, foi a vez de José Alexandre dos Santos enfrentar o júri. O julgamento seguiu um padrão similar ao de Jadielson. As mesmas evidências, os mesmos testemunhos, a mesma condenação. Alexandre também foi condenado a 120 anos de prisão. Ele recebeu a sentença sem demonstrar emoção, mas testemunhas dizem que suas mãos tremiam. 2 dos executores estavam agora condenados, mas o mandante continuava livre. Alessio César Alves Vasco seria julgado apenas em 2009. Seu julgamento teve um componente adicional. Havia evidências de que ele não estava fisicamente presente na execução, mas havia participado do planejamento e servido como apoio. Isso criou debate sobre o grau de sua culpabilidade. A defesa argumentou que Alessio era apenas um segurança que obedecia a ordens, sem saber a gravidade do que estava participando. O promotor rebateu dizendo que qualquer pessoa razoável saberia que seguir uma deputada federal e montar uma emboscada não eram atividades legítimas de segurança. Os jurados concordaram com a acusação. Alessio foi condenado a 100 anos de prisão, uma pena levemente menor devido ao seu papel menos direto na execução. 3 condenados. Mas Talvani permanecia intocado. A essa altura, era 2010. 12 anos haviam passado desde o massacre. Talvani havia conseguido adiar seu julgamento através de incontáveis recursos e manobras legais. Mas o cerco estava se fechando. Novos promotores assumiram o caso, trazendo energia renovada. Eles revisaram todas as evidências, identificaram novas testemunhas, fortaleceram os pontos fracos do caso. Um dos desenvolvimentos mais significativos veio de análises forenses de registros financeiros. Investigadores descobriram transferências bancárias suspeitas de contas controladas por Talvani para pessoas ligadas a Chapéu de Couro nos meses anteriores ao crime.
Eram valores significativos, centenas de milhares de reais, sem justificativa aparente. Isso é o dinheiro do contrato, os promotores argumentavam. É o pagamento pela execução. A prova está nos números. A defesa alegou que as transferências eram relacionadas a negócios legítimos, investimentos conjuntos, mas não conseguiram produzir documentação convincente para apoiar essa versão. Houve também uma reviravolta surpreendente. Mendonça Medeiros, que havia retratado sua confissão anos antes, procurou novamente as autoridades em 2011. Eu menti quando disse que havia mentido, Mendonça disse, em uma confusa espiral de verdades e mentiras. Minha primeira confissão era verdadeira. Talvani planejou tudo. Fui ameaçado pela defesa a retratar. Mas agora, não aguento mais carregar esse peso. Quero contar a verdade. Era difícil saber o que acreditar. Mendonça havia mudado sua história tantas vezes que era quase impossível confiar em qualquer versão. Mas elementos de seu novo depoimento eram consistentes com outras evidências, dando-lhe alguma credibilidade. Finalmente, em agosto de 2011, o julgamento de Pedro Talvani Luiz Gama de Albuquerque Neto foi marcado. Não haveria mais adiamentos. Não haveria mais recursos protelatórios. A justiça, após 13 anos de espera, finalmente teria sua chance. 16 de outubro de 2011. 13 anos menos 2 meses após o massacre, Talvani finalmente sentou no banco dos réus. O tribunal estava lotado. Jornalistas de todo o país estavam presentes. Câmeras de televisão cercavam o prédio, embora não fossem permitidas dentro da sala de julgamento. Era um dos julgamentos mais aguardados da história recente do Brasil. Talvani entrou na sala usando um terno cinza impecável, cabelos penteados, com um ar de confiança que muitos acharam ofensivo dadas as circunstâncias. Ele cumprimentou seus advogados e sentou-se calmamente, como se estivesse em uma reunião de negócios, e não em seu julgamento por homicídio quádruplo. Os promotores apresentaram seu caso ao longo de 2 dias. Foi uma apresentação meticulosa, construindo tijolo por tijolo um edifício de evidências circunstanciais que, quando completo, pintava um retrato claro de culpa. Eles mostraram as conexões de Talvani com os executores, mostraram os registros telefônicos, mostraram as transferências financeiras e, crucialmente, mostraram o motivo. Talvani queria desesperadamente aquela cadeira de deputado federal, e Ceci Cunha estava no caminho. Este foi um crime de ambição pura, o promotor disse em seu argumento final. Talvani não matou por paixão ou por defesa. Ele matou por poder. Ele contratou assassinos para executar uma mulher cujo único crime foi ser melhor política que ele, mais amada que ele, mais bem-sucedida que ele. E no processo, 3 outras pessoas inocentes foram massacradas. A defesa, por sua vez, tentou semear dúvidas. Questionaram cada testemunha, cada evidência. Argumentaram que tudo era circunstancial, que não havia prova direta do envolvimento de Talvani. Onde está a confissão? Os advogados perguntaram retoricamente. Onde está a arma com as impressões digitais do meu cliente? Onde está a testemunha que viu Talvani ordenando o crime? Não existem, porque meu cliente é inocente. Ele está sendo perseguido por ser o suplente, por ter tudo a ganhar com a morte de Ceci. Mas correlação não é causação. Ser o beneficiário não faz dele o mandante. Era um argumento inteligente. E por um momento, parecia que poderia funcionar. Alguns jurados pareciam pensativos, incertos. Foi então que o promotor jogou sua cartada final. No terceiro dia de julgamento, quando parecia que ambos os lados haviam apresentado todos os seus argumentos, o promotor pediu permissão para chamar uma última testemunha. Chamou o soldado José Jorge Farias de Melo. Houve um murmúrio na sala. O soldado Farias, o mesmo que Chapéu de Couro havia procurado antes do crime, concordou finalmente em testemunhar. Por anos ele havia se recusado, temendo retaliação. Mas agora, aposentado e morando em outro estado, sentiu-se seguro o suficiente para falar. Soldado Farias subiu ao banco das testemunhas. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, voz firme apesar dos nervos visíveis. Sob juramento, ele contou sua história. De como Chapéu de Couro o procurou semanas antes do crime. De como Maurício estava nervoso, pressionado por Talvani para cumprir o contrato. De como mencionou especificamente que o alvo agora era a deputada e que tinha que ser feito logo, antes que ela assumisse. Maurício tinha medo de Talvani.
soldado Farias testemunhou. Disse que Talvani não era homem de aceitar fracassos, que se não cumprisse o serviço, sua própria vida estaria em risco. Tentei convencê-lo a desistir, mas ele disse que já estava muito envolvido. O depoimento foi devastador. Era uma ligação direta entre Talvani e o crime, vinda de uma testemunha credível sem motivos óbvios para mentir. A defesa tentou desacreditar o soldado Farias, sugerindo que ele estava inventando histórias para ganhar notoriedade. Mas sob interrogatório, o soldado manteve sua história consistente, respondendo a cada pergunta com detalhes que soavam autênticos. Após o testemunho do soldado Farias, o clima na sala havia mudado. Os jurados, que pareciam incertos agora, olhavam para Talvani com suspeita e condenação. Após 4 dias de julgamento, os 7 jurados se retiraram para deliberar. A família das vítimas aguardava ansiosamente. Adriana segurava a mão de Rodrigo, ambos rezando silenciosamente. Claudinete estava presente também, embora visivelmente angustiada. Era a primeira vez em anos que ela entrava em um tribunal. Cada momento reabria feridas antigas. As horas passaram. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quanto mais tempo levava, mais nervosas as pessoas ficavam. Deliberações longas podiam significar jurados divididos, e jurados divididos podiam levar a absolvições. Finalmente, após 4 horas, os jurados retornaram. Seus rostos eram impossíveis de ler. O juiz perguntou: "Senhores jurados, chegaram a um veredicto?" O porta-voz dos jurados, um homem de meia idade, se levantou. "Chegamos, Excelência. No caso do réu Pedro Talvani Luiz Gama de Albuquerque Neto, acusado de 4 homicídios qualificados, qual é o veredicto?" O silêncio na sala era absoluto. Você poderia ouvir o bater de corações. Culpado. A sala explodiu. Familiares das vítimas começaram a chorar e abraçar uns aos outros. Jornalistas correram para fora para transmitir a notícia. Gritos de "justiça" ecoaram. Talvani permaneceu sentado, seu rosto finalmente mostrando emoção. Não era remorso, era choque. Ele realmente acreditava que escaparia impune. Seus advogados imediatamente começaram a sussurrar em seu ouvido, provavelmente já planejando recursos. O juiz restaurou a ordem na sala. Havia ainda a questão da sentença a ser determinada. "Senhor Talvani, levante-se", o juiz ordenou. Talvani se levantou, suas pernas visivelmente trêmulas pela primeira vez. O juiz começou a ler a sentença. Para cada vítima, as circunstâncias foram consideradas. Homicídio qualificado por motivo torpe, por impossibilidade de defesa das vítimas, por utilização de recurso que dificultou a defesa. Cada qualificadora adicionava anos à pena. Pelo assassinato de Josefa Santos Cunha, este tribunal o condena a 28 anos de reclusão. Pelo assassinato de Juvenal Cunha da Silva, este tribunal o condena a 26 anos de reclusão. Pelo assassinato de Irã Carlos Maranhão Pureza, este tribunal o condena a 25 anos de reclusão. Pelo assassinato de Ítala Neide Maranhão Pureza, este tribunal o condena a 24 anos de reclusão. O juiz fez uma pausa, somando os números. Sentença total: 103 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Além disso, o réu deverá pagar indenização de R$100 mil por danos materiais e 500 salários mínimos por danos morais aos descendentes de cada vítima. Talvani afundou em sua cadeira. Mais de um século de prisão. Era, na prática, uma sentença de prisão perpétua. Ele morreria na cadeia. Os outros réus, Jadielson, Alexandre, Alessio e Mendonça, também receberam suas sentenças finais. Juntas, as condenações somavam quase 500 anos de prisão. Que esta sentença sirva de exemplo, o juiz disse em sua declaração final. No Brasil, não importa quão poderoso você seja, não importa quantos recursos você tenha, não importa quantos anos demore, a justiça eventualmente prevalecerá. Estes homens acreditaram que poderiam matar por ambição política e sair impunes. Estavam errados. A condenação de Talvani e seus comparsas foi manchete nacional. Justiça após 13 anos. Os jornais proclamavam. Na televisão, especialistas debatiam o caso, analisando os detalhes, discutindo as implicações para a política brasileira. Para a família das vítimas, era um momento agridoce. Havia alívio, certamente.
A justiça havia sido feita. Os assassinos estavam condenados. Mas isso não trazia Ceci de volta. Não ressuscitava Juvenal, Irã ou Ítala. A dor permanecia. Minha mãe ainda está morta, Adriana Cunha disse em entrevista após o veredicto. Lágrimas escorrendo por seu rosto. Meu pai ainda está morto. Nenhuma sentença muda isso. Mas pelo menos agora sei que eles não morreram em vão. Que houve consequências. Que o mal foi punido. Mesmo que tenha levado 13 anos. Claudinete, a sobrevivente, teve uma reação mais complexa. Por um lado, estava aliviada. Por outro, o julgamento havia reaberto traumas que ela havia tentado enterrar. Durante o julgamento, tive que reviver tudo novamente. Ela disse a um psicólogo em uma sessão gravada, que depois foi incluída em um documentário. Vi as fotos da cena do crime. Ouvi os detalhes de como minha família foi executada. Foi como ser assassinada 1000 vezes, mas precisava fazer isso. Devia isso a Ceci, ao Irã, a Dona Ítala. Eles mereciam justiça. Irã Carlos Júnior. Agora com 13 anos, estava velho o suficiente para entender o que havia acontecido. A condenação dos assassinos de seu pai e avó trouxe-lhe um tipo estranho de paz. Sempre soube que meu pai foi assassinado. Ele disse em uma redação escolar que seu professor compartilhou com a mídia, com permissão da família. Sempre soube que ele não morreu de causas naturais ou acidente. Ele foi tirado de mim antes que eu pudesse conhecê-lo. Isso sempre me deixou com raiva. Mas agora que os assassinos foram condenados, sinto que posso começar a me curar. Não esquecer, nunca vou esquecer, mas curar. Após a condenação, Talvani e os outros foram levados para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Era uma unidade de alta segurança, projetada para abrigar os criminosos mais perigosos do Brasil. As condições eram duras. Celas pequenas, isolamento por longos períodos, vigilância constante. Não havia privilégios, não havia favores. Era prisão de verdade. Para Talvani, acostumado a uma vida de conforto e privilégio, a prisão foi um choque brutal. Ele, que havia sido médico respeitado, que havia tido mansões e carros de luxo, agora vivia em uma cela de poucos metros quadrados. Os primeiros meses foram particularmente difíceis. Talvani se recusava a aceitar sua situação. Mantinha uma arrogância que alienava tanto os guardas quanto outros prisioneiros. Ele agia como se ainda fosse alguém importante. Um guarda que trabalhou no presídio naquela época revelou anos depois. Como se as regras não se aplicassem a ele. Levou tempo até que a realidade penetrasse naquela cabeça dura. Jadielson, Alexandre e Alessio adaptaram-se de formas diferentes. Jadielson manteve sua frieza característica, tornando-se respeitado e temido entre outros prisioneiros. Alexandre se tornou recluso, passando a maior parte do tempo sozinho. Alessio teve a adaptação mais difícil devido aos seus problemas de saúde. E foi Alessio que trouxe a primeira tragédia pós-condenação. Em agosto de 2013, apenas 2 anos após a condenação, Alessio César Alves Vasco sofreu um infarto fulminante enquanto jogava futebol no pátio do presídio. Guardas e médicos do presídio tentaram reanimá-lo, mas foi inútil. Alessio tinha 46 anos e morreu em minutos, deixando para trás uma sentença de 100 anos que nunca cumpriria completamente. A família de Ceci recebeu a notícia com sentimentos mistos. Parte de mim se alegra que ele sofreu, Rodrigo admitiu em uma entrevista. Mas outra parte reconhece que isso não é quem minha mãe gostaria que eu fosse. Ela sempre falava sobre perdão, sobre redenção. Não sei se consigo perdoar, mas reconheço que celebrar a morte de alguém me diminui como pessoa. Mas a morte de Alessio não seria a única. Em fevereiro de 2016, Mendonça Medeiros, o homem cuja confissão havia sido crucial para o caso, mas que depois a retratara antes de confessá-la novamente, foi encontrado morto em sua cela. As circunstâncias foram suspeitas. Oficialmente, foi declarado suicídio por enforcamento. Mas havia rumores de que Mendonça havia sido assassinado por outros prisioneiros, possivelmente a mando de alguém que temia que ele falasse ainda mais. Ele sabia de muitas coisas. Um investigador que trabalhou no caso original comentou off the record. Além da chacina da gruta, Mendonça tinha informações sobre outros crimes, outras conexões políticas. Havia pessoas que prefeririam vê-lo morto. E na prisão, não é difícil arranjar um suicídio.
A morte de Mendonça nunca foi adequadamente investigada. O caso foi arquivado como suicídio e a vida seguiu em frente. Uma das ironias mais perturbadoras do caso veio alguns anos após a condenação. Talvani, ainda médico registrado, começou a trabalhar no sistema prisional. Ele ofereceu seus serviços para atender outros prisioneiros, e as autoridades aceitaram. Afinal, médicos eram escassos no sistema penitenciário, e Talvani era qualificado. Então surgiu a cena surreal de Talvani, condenado por assassinato, usando seu jaleco branco e estetoscópio, atendendo outros criminosos, prescrevendo medicamentos, salvando vidas. A ironia não passou despercebida. O homem que tirou 4 vidas agora está salvando vidas, observou um jornalista em uma reportagem. É poético de uma forma perturbadora, mas havia um motivo prático por trás da decisão de Talvani de trabalhar como médico na prisão. No sistema judicial brasileiro, prisioneiros que trabalham recebem redução de pena. Para cada 3 dias trabalhados, 1 dia é reduzido da sentença. Talvani estava tentando comprar sua saída da prisão, 1 dia de cada vez. E funcionou. Em 2018, 7 anos após sua condenação, Talvani conseguiu progressão de regime. Sua pena foi reduzida de 103 anos para 92 anos e 9 meses. E ele foi transferido do regime fechado para o semiaberto. A notícia causou indignação. Como é possível? Familiares das vítimas protestaram. Ele foi condenado a mais de 100 anos. Como pode estar em regime semiaberto depois de apenas 7 anos? A resposta estava nas peculiaridades do sistema judicial brasileiro. Bom comportamento, trabalho regular, ausência de infrações. Tudo isso contribuía para a redução de pena. E Talvani, sempre astuto, havia jogado o sistema perfeitamente. Em 2021, aos 64 anos, Talvani deixou o presídio. Ele foi transferido para a prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. 23 anos após cometer o crime, ele estava basicamente livre. Para muitos, era uma afronta à justiça. Minha mãe nunca vai voltar para casa, Adriana disse, sua voz quebrando. Mas o homem que ordenou sua execução está em casa, assistindo TV, dormindo em sua própria cama. Onde está a justiça nisso? Jadielson Barbosa continua cumprindo sua pena de 105 anos. Agora com 55 anos, ele provavelmente morrerá na prisão. Nunca demonstrou remorso. Nunca confessou, nunca pediu perdão. Permanece o homem frio que executou Ceci Cunha naquela noite de dezembro. José Alexandre dos Santos, também condenado a 105 anos, segue o mesmo caminho. Aos 53 anos, ele é um prisioneiro modelo, silencioso, obediente às regras, mantendo-se longe de problemas. Mas também nunca expressou remorso. Mendonça está morto. Alessio está morto. Chapéu de Couro está morto. De todos os envolvidos diretos na execução, apenas Jadielson e Alexandre permanecem vivos e presos. Mas e as vítimas colaterais? As pessoas que não foram mortas fisicamente naquela noite, mas cujas vidas foram destruídas mesmo assim? Claudinete, a sobrevivente, continua lutando com TEPT. Agora, com 65 anos, ela vive uma vida quieta e reclusa. Raramente sai de casa. Tem pesadelos constantes. Desenvolveu agorafobia severa. Aquela noite me matou também, ela disse em uma rara entrevista em 2020. Apenas levou mais tempo. Estou viva biologicamente, mas morri naquela varanda junto com minha irmã. O que existe agora é apenas uma casca. Irã Carlos Jr., o bebê que sobreviveu, é agora um homem de 27 anos. Formou-se em direito, inspirado, ou assombrado, pelo caso que marcou sua vida. Ele se tornou promotor público, dedicando sua carreira a buscar justiça para outras vítimas de crimes violentos. Não posso trazer meu pai de volta, Irã Jr. disse em seu discurso de formatura. Não posso desfazer o que aconteceu, mas posso garantir que outros criminosos não escapem impunes. Posso ser a voz daqueles que foram silenciados. É minha forma de honrar meu pai e minha avó. Adriana Cunha continuou a carreira médica iniciada por sua mãe. Especializou-se em medicina de família e trabalha em comunidades carentes de Alagoas. É o que minha mãe teria feito, ela explica simplesmente. Rodrigo Cunha, o advogado, dedicou anos de sua carreira a pressionar por reformas no sistema judicial brasileiro. Ele tornou-se ativista pela celeridade dos julgamentos
e contra a impunidade. O caso da minha mãe levou 13 anos para ser julgado. Rodrigo frequentemente lembra ao público. 13 anos. E não foi único. Há centenas, talvez milhares de casos como este. Famílias esperando décadas por justiça. Esse sistema está quebrado. E enquanto estiver quebrado, haverá criminosos que acreditam poder matar e sair impunes. A chacina da Gruta deixou marcas profundas na política e sociedade brasileira. Não foi apenas sobre 4 mortes terríveis. Foi sobre o que essas mortes representaram. A podridão no coração da política brasileira. O caso expôs como o poder político no Brasil muitas vezes está entrelaçado com violência. Como há pessoas dispostas a matar literalmente por uma cadeira no Congresso. Como o sistema judicial pode ser manipulado por aqueles com recursos. Levou também a mudanças concretas. O caso foi um dos motores por trás de reformas na legislação sobre crimes políticos. Houve pressão renovada por segurança para políticos, especialmente aqueles em regiões com histórico de violência política. O programa Justiça Plena, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi parcialmente inspirado pela demora no julgamento do caso Ceci Cunha. O programa visa identificar e acelerar o julgamento de casos de grande repercussão social que estão emperrados no sistema. Mas talvez o legado mais importante seja o próprio nome de Ceci. Antes de sua morte, ela era uma deputada respeitada, mas não necessariamente conhecida nacionalmente. Após sua morte, ela se tornou um símbolo da dedicação ao serviço público, um símbolo de uma mulher que ousou desafiar as estruturas de poder dominadas por homens. E, tragicamente, um símbolo das consequências mortais da ambição desenfreada. Minha mãe não queria ser mártir, Adriana disse. Ela queria viver, servir seu povo, ver seus filhos crescerem, conhecer seus netos. Mas se sua morte pode servir para inspirar mudanças, para fazer as pessoas pensarem 2 vezes antes de recorrer à violência, então talvez seu sacrifício não tenha sido completamente em vão. Mesmo após as condenações, mesmo após tantos anos, ainda há perguntas sem respostas no caso Ceci Cunha. A maior delas: havia outras pessoas envolvidas além dos condenados? O plano original era assassinar Augusto Farias, e depois mudou para outros alvos, incluindo Ceci. Quem mais estava envolvido nessa conspiração mais ampla? Havia rumores persistentes de que políticos mais poderosos que Talvani estavam por trás do plano, que ele era apenas uma peça em um jogo maior. Mas esses rumores nunca foram comprovados. Talvani, mesmo condenado, nunca delatou ninguém mais acima dele na cadeia de comando. Ou ele não sabe de nada mais, ou está protegendo alguém, especulou um investigador. E se está protegendo alguém, por quê? Medo de retaliação contra sua família? Promessas de recompensa futura? Ou lealdade distorcida? Nunca saberemos. Há também a questão do dinheiro. Talvani alegadamente pagou R$200 mil a chapéu de couro. De onde veio esse dinheiro? As finanças de Talvani foram investigadas, mas nunca se encontrou a fonte exata desse pagamento. Havia contas offshore, investimentos complexos. Um perito financeiro que trabalhou no caso revelou: Talvani era sofisticado em esconder dinheiro. Provavelmente nunca saberemos de onde vieram todos os recursos usados no crime. E há o mistério da morte de Mendonça na prisão. Foi realmente suicídio? Ou foi assassinato para silenciá-lo? As evidências são inconclusivas, e o caso está arquivado. Mas a dúvida persiste.